Salve, salve rapaziada, sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. E hoje a gente vai falar, pessoal, aqui nesse vídeo, sobre uma coisa que eu vejo que muita gente tem dúvida ainda, né? Quando você vai criar um pendrive para fazer a instalação de um sistema operacional, seja um Linux, um Windows 10, um Windows 11 ou outra versão do Windows, sempre surge a dúvida, né? Eu vou criar o pendrive para BIOS ou UEFI? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar primeiramente como é que você identifica, não é? Se o seu computador ele tem o BIOS mais antigo, né, de computadores antigos, ou se ele tem o UEFI. Mas antes disso, pessoal, eu queria te pedir um negócio, né? Se você já conhece o trabalho aqui do canal, eu queria te pedir para já deixar um like, porque senão você esquece de dar o like antes de sair. Se você puder, não é? Seria muito bom pra gente aqui se você assistisse o vídeo até o final, porque quando você assiste um pedaço e sai, isso aí pro YouTube ele entende que o vídeo é ruim e ele para de ficar divulgando o vídeo para outras pessoas. Outra coisa que eu queria te pedir também, se você puder não pular as propagandas, né, que ajuda a gente a ganhar alguns centavos a mais aí com a sua visualização. E também queria te pedir, se você puder compartilhar e deixar um comentário aqui embaixo, isso também ajuda o YouTube a entender que o vídeo é legal e espalhar ele para frente. Mas eu queria te pedir também, né, que você considerasse aí assinar o canal, né, clicar aqui em se inscrever, ativar o sininho. Se você quiser e puder ajudar a gente, você pode se tornar membro do canal, onde mensalmente vai ser cobrado aí no teu cartão pelo Google um valorzinho pequenininho e o Google repassa uma parte pra gente. Se você quiser doar direto para mim, né, aqui pro canal, nós temos aqui um Pix e um PicPay que você pode fazer uma doação unitária, ou então, se você não quiser se tornar membro e nem doar, você pode ajudar a gente entrando aqui por esses links do AliExpress. E se você precisa comprar alguma peça, algum componente ou alguma coisa que você viu legal lá, entra por um link meu. Não interessa aqui se o link não é do produto que você quer. Lá no AliExpress, depois de entrar pelo meu link, você pesquisa o teu produto, compra, e aí eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso e ajuda o canal, beleza? Então vamos continuar. Antes de eu mostrar para você daqui a diferença, pessoal, tem uma coisa que eu quero deixar muito clara, né? Se a sua máquina é mais moderna e suporta o UEFI, eu recomendo que você sempre utilize o UEFI. Mas o que é, na final, esse BIOS e esse UEFI? Quando surgiram lá os PCs, nos anos 70, né, 80, ali quando a IBM lançou o IBM PC, o padrão IBM PC, tinha um negócio chamado de PC Setup, que a gente começou a chamar de BIOS, né? Porque na verdade a BIOS é um software, né? É como se fosse um pré-sistema operacional que tem na placa-mãe, que ele serve para testar e inicializar os componentes da placa-mãe e também para que o sistema operacional ele não precise saber falar a língua específica de cada processador, cada memória, cada HD. Então, nesse começo, como o padrão ali estava surgindo, o sistema operacional, quando ele queria exibir alguma coisa na tela, quando ele queria mandar o processador fazer alguma instrução, ou quando ele queria gravar ou ler alguma coisa do disco, ele usava chamadas da BIOS, né? Então a BIOS seria ali como uma camada, né, de abstração, de tradução entre o hardware e o sistema operacional, que na época era o DOS. Com o passar dos anos, foram surgindo algumas limitações ali, foi preciso modernizar a BIOS. Eles foram fazendo modificações dentro da própria BIOS, mas quando uma coisa não é pensada para ter algumas funcionalidades, às vezes fica impraticável ou muito difícil de implementar. Então, a Apple surgiu com a EFI, que tinha ali nos MacBooks, né, com Intel. A indústria, né, de PCs pegou e lançou o UEFI, que aí é um padrão para PC baseado nesse padrão da Apple, né? E o que a UEFI tem de vantagem? Primeiro, que se você tem um HD que ele tem mais de 2 teras, a BIOS não consegue endereçar. Aí você tem que formatar esse HD com um particionamento chamado GPT, né? A BIOS usa o MBR, e aí esse GPT ele permite discos maiores. Até não sei quantos lá petabytes o HD poderia ter de espaço. Fora o endereçamento de memória, reconhecimento do hardware, né? A própria configuração, né?
vocês vão ver aqui que a BIOS ela é modo texto, a UEFI já é modo gráfico, já tem menuzinho que você pode clicar com o mouse. A BIOS geralmente não tem suporte a mouse, apesar de alguns fabricantes terem algumas exceções, não é? Principalmente a parte de corporativo, servidores, tem isso. Então beleza, só pra você entender por que saiu da BIOS e o mercado migrou para o UEFI. Então vamos lá, eu vou ligar aqui agora um computador que é um exemplo de como é que é um setup EFI, né? Deixa eu ligar aqui o PC. Geralmente, quando o computador ele tem esse negócio de exibir uma imagem, né? Deixa eu dar um del aqui. Quando ele exibe uma imagem durante o boot, já é um grande indicativo que esse computador ele é UEFI. Mas se você apertar o del, F1, F2, F6, sei lá, dependendo da placa-mãe e do computador, varia qual é a tecla para entrar no setup do computador. Isso é exibido geralmente ali na primeira tela, né? Os atalhos que você pode usar para invocar algumas funções. Você pode ver aqui com o meu, ó, ele funciona o mouse e ele é gráfico, ó. Ele tem umas animações aqui, tem umas abas, né? E geralmente, pessoal, ele vai dizer alguma coisa, o UEFI Setup, o UEFI BIOS. Então, geralmente, ele tem uma indicação aqui. Mas se ele é gráfico, praticamente certeza que ele é UEFI. Por que eu digo isso? Porque lá no BIOS, ele é modo texto, mas tem alguns computadores, geralmente, quando eles são para corporativo, para empresa, né, ou servidores, que eles já têm o modo texto, mas é UEFI. Geralmente aqui na parte de BIOS, né, quando ele é UEFI, ele vai ter um lance aqui para você configurar o BIOS Mode, ó. E aí geralmente ele vai ter essa nomenclatura, né, UEFI, e ele vai ter um negócio que ele chama de Legacy BIOS ou CSM, né? Então, quando ele está aqui UEFI e uma dessas outras três opções, as três opções são sinônimos, tá? Legacy, CSM e BIOS é a mesma coisa que é o modo antigo. Então, quando os computadores começaram a ter esse novo sistema, foi configurado, né, foi criada uma compatibilidade para você poder pegar um HD que estava no formato BIOS, né, formato antigo, colocar nesses computadores novos e ele dar boot. Se só tivesse o EFI, ele não daria boot em um HD transplantado de uma máquina antiga para uma máquina mais moderna. Essa placa-mãe que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, ela é da terceira geração da Intel, sei lá, 10, 12 anos atrás. Esse cara aqui, ele é bem antigo, mas ele já é UEFI, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um computador mais antigo ainda, que é da época lá do Core 2 Duo, Core 2 Quad, e eu acho que é um Pentium daquela época aqui. E esse cara, ele vai ter a BIOS antiga, né, que não é EFI. Então beleza, eu vou mudar aqui para ele e a gente vai ver como é que fica. Pronto, pessoal, liguei lá o outro computador. Ele vai logar aqui, eu vou apertar del. Vocês estão vendo que já não tem, né, a parte gráfica. Alguns computadores com BIOS, eles tinham um tal de Full Screen Boot, que aí ele lia uma imagem, né, um BMP na tela toda, mas por baixo tem esse texto. Mas geralmente a cara do BIOS é essa cara aqui, tá? Ele é um fundo azul com algumas molduras aí em branco, geralmente os textos em amarelo, e em vermelho você tem aqui a seleção das coisas que você pode fazer, ó. Aí você tem aqui geralmente as abas, né? Ele tem abas em cima, ou ele é uma lista de opções, né, que você entra em cada opção. Como é o caso dessa minha aqui, você dá ESC para sair, ó. E aqui no caso do BIOS, né, eu tenho a prioridade dos HDs, então eu teria que escolher o dispositivo de boot mudando essa prioridade, diferentemente lá do EFI, que eu posso ter várias partições EFI, vários sistemas no mesmo HD ou em HDs diferentes. Ele sabe dar boot em todos e identifica, né, e monta essa tabela quando eu pego esse dispositivo que tem os sistemas e movo de computador. Isso aqui é para vocês saberem aí como é que diferencia, não é? O BIOS antigo, né, do UEFI, que é mais moderno, né? Para que vocês possam fazer a escolha certa, tá? Se seu computador ele é BIOS ou MBR, na hora de criar um pendrive de boot, né? Deixa eu carregar o Rufus aqui. Eu vou colocar um pendrive aqui no meu computador só para vocês verem como é que funciona. Então, digamos que eu quero fazer uma imagem aqui do Windows 11, né? Ou Windows 10 aqui.
eu vou selecionar a imagem, né, aqui no meu HD. Pronto, selecionei a ISO, né, o arquivo ISO. Aí eu escolho o pendrive aqui na lista, aqui no caso do Rufus, mas vários programas são muito parecidos, né? E geralmente o que acontece, pessoal? Aqui, ó, esquema de partição, você vai ter dois tipos, ó. Se você escolher o MBR, aí ele é só aqui, ó, BIOS, né? Ou o EFI com o legado, né, com o CSM habilitado. Mas aí é o seguinte, se você der o boot pelo instalador no modo MBR, mesmo que a sua placa suporte o EFI, o sistema operacional ele vai ser instalado no modo MBR, porque ele é instalado de acordo com o que ele reconheceu com o pendrive de boot, tá? Se eu pegar aqui e mudar para GPT, aí tá vendo aqui, ó, o FI não CSM, ó, tá vendo? Ó, só o FI, não funciona o modo CSM ou o modo legado ou o modo BIOS. Nesse caso aqui, pessoal, se eu pegar esse pendrive e colocar num computador que tem aquele menuzinho azul que eu mostrei para vocês, que é o que só tem BIOS, não vai dar boot, beleza? Se eu pegar o modo MBR e lá no meu FI tiver o modo legado habilitado, aí ele dá boot, mas o sistema vai ser instalado sem considerar o EFI. E aí se você pegar esse HD e levar para outro computador, aí você vai ter que apertar F12 para dar boot por aquele sistema, mudar a ordem de boot e habilitar o legado, se a sua placa-mãe mais moderna ainda tiver esse recurso, tá? Então por isso que eu falo, se você já tem a opção de utilizar EFI, já instala utilizando o EFI, que é bem melhor, beleza? Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero aí que eu tenha conseguido ser claro, né, e passar para vocês aí a diferença básica, né? Você não precisa entender exatamente os pormenores, mas você tem que entender como identificar se a sua placa-mãe é BIOS ou FI. Se você tem um computador de 10 anos para cá, é novo, né, fabricado de 10 anos para cá, é quase certeza que ele já vai ter o EFI, tá? Às vezes ele até tem essa cara de BIOS, mas ele já é o FI. Ali na parte de boot você vai ver aquela opção de boot mode, aí é só colocar no FI e ser feliz. Caso você tenha um computador mais antigo aí por algum motivo, que algum programa precisa desse computador para rodar, ou você realmente não tem condições de ter um mais novo e é o único que você tem, não tem problema, dá para usar, mas você tem que entender na hora de instalar, reinstalar o computador, como é que você vai gerar o pendrive de boot. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu vou te convidar aqui para deixar um joinha. Ou então, se você não gostou, você pode deixar um dislike. Mas bota no comentário o que foi que pegou aí, por que você não gostou do vídeo. Vou te pedir também para deixar um comentário, nem que seja para agradecer ou colocar uma dúvida, porque quando tem comentário, quando tem joinha, o YouTube entende que o vídeo é legal e indica ele para mais pessoas. Se você puder, não saia do vídeo, tá? Assista os vídeos todos de qualquer criador, porque isso ajuda o criador e o YouTube a entender que o vídeo é legal. E eu vou te pedir também para se inscrever aqui no canal, se você gostou, ativar o sininho. Se você já conhece o canal e está recorrentemente aqui, considere se tornar membro para ajudar o canal, ou você pode fazer uma doação por Pix, uma doação por PicPay. Se você não quiser ser membro ou doar, você pode ajudar o canal na hora que você precisar comprar alguma coisa lá no AliExpress. Entra para um dos meus links, mesmo que não seja do produto que você está procurando. Busca lá o seu produto, compra, que aí eu recebo uma comissãozinha. Você não paga nada mais por isso, ajuda o canal. E é isso, pessoal. Como eu sempre falo, fui!